Gomes, vamos agora falar das crianças. Eu perguntei aqui na rede social, pela hashtag Correspondente Médico, se é fácil manter a alimentação de uma criança. Tem criança aí perto de você? Ou, de repente, você é padrinho de uma criança, você é avó, é avô? Os avós costumam dar umas balinhas escondidas, não é, doutor Fernando, para esses pequenos? Por que a gente está falando sobre isso? Para conscientizar e incentivar o consumo de alimentos naturais, a Associação Brasileira Low Carb lançou uma revista em quadrinhos. O nome da revista é O Mistério do Açúcar Escondido. Na historinha que vai aparecer aqui para você, Lulu e Zeca, que são os dois personagens dessa história, está aqui a Lulu, está aqui o Zeca, eles trocam ali umas ideias, conversam sobre várias questões, risco de alimentos cheios de açúcar, opção de alimentação saudável. Aqui a gente vai ver algumas partes, então, dos quadrinhos, partes cedidas pela Associação Brasileira Low Carb. Obrigada, viu, pessoal, por terem disponibilizado para a gente. Antes apareceu a capa e agora para vocês, ó. Nossa, verdade, me fala mais desses alimentos que a indústria faz. Quais são? Imagina, as crianças falando sobre os alimentos industrializados. E aí o Zeca vai citando massas, pães, doces, salgadinhos, enlatados. Tem mais uma próxima página aqui para você conferir um pouquinho do que é dito nessa revista de quadrinhos. Faz a listinha aí, ó, peixe, carne de boi, carne de frango, ovos, saladas. Aqui o Zeca listando aquilo que é importante se alimentar, é importante comer. A gente conversou com a Patrícia Aires, que é diretora de nutrição da Associação Brasileira Low Carb, e ela falou pra gente de onde veio a ideia de criar esses quadrinhos. Vamos ouvir. E já tem um tempo que a ABLC tem recebido um apelo dos pais nesse sentido, de como ensinar para as crianças o que é uma alimentação saudável, o que é comida de verdade, e que isso tudo pode ser muito gostoso. Como que passa essa informação para as crianças de uma forma lúdica e tranquila? Então foi pensando nisso que a ABLC desenvolveu para as nossas crianças essa cartilha em forma de gibi, de revistinha, explicando de uma forma bem leve, bem simples o que é uma alimentação saudável. Além disso, nós também desenvolvemos um material de apoio para professores, diretores, pais, educadores, enfim, para colaborar com a facilitação da disseminação dessas informações que são tão importantes. E é importante, viu? Porque já tem muita mensagem chegando. O Daniel está dizendo, é difícil controlar a alimentação porque as crianças acabam sendo acostumadas com a falta de educação alimentar dos mais velhos. Doutor, vou pegar o gancho aqui pelo comentário do Daniel. Se nós adultos, de vez em quando, comemos umas besteirinhas, damos aquela escorregada na batata frita, como é que faz para controlar os pequenos? O senhor já disse muito que eles funcionam como o aprendizado de espelho, não é? Replicando aquilo que eles veem nos pais. Existe um processo de aprendizagem que acaba sendo por imitação. Então a gente fala muito dos neurônios em espelho, né? Quando uma criança vê um adulto fazendo algo, intuitivamente ela acaba repetindo aquilo, mesmo antes que ela tenha o ato, os neurônios dela já estão funcionando a favor. O cérebro humano, ele pesa cerca de 2% do corpo, do peso do corpo, mas ele consome cerca de 20% da energia destinada ao funcionamento do organismo. O que isso faz? Intuitivamente, a gente pode imaginar que o cérebro humano gosta de onde exista muita energia, muita caloria. Então, assim, é muito comum a gente ter uma predisposição a gostar mais do açúcar, gostar mais da fritura, da gordura. São alimentos onde já tem uma energia pronta ali. Então, se você oferece isso para a criança com livre demanda, com livre escolha, é natural e instintivo que ela vá para esses alimentos. O problema é você educar a criança e mostrar para ela algo que a gente já sabe, né? A humanidade já sabe o que faz bem e o que não faz. Então, além do trabalho feito em casa, que acaba sendo o mais poderoso, que é do exemplo que o adulto, que é o responsável, dá para a criança no seu dia a dia, quando a gente tem um material de apoio desse, lúdico, a gente pega a criança e incrementa, na verdade, o conhecimento dela de uma forma bastante divertida. E aí fica mais fácil, na verdade, dela entender as escolhas que acaba fazendo para que tenha mais saúde. Lembrando que alimentação saudável, sono reparador, atividade física, esse é o tripé do bom estilo de vida. Para todos nós, independentemente da idade. Quando a gente fala das crianças, o mesmo funciona assim como o hábito dos adultos. Exato. Aqui o grande desafio é você ensinar a criança, porque se você solta ela para fazer escolhas, muitos pais falam, puxa vida, em vez de almoçar, meu filho prefere comer bolacha. Só tem um jeito, você não tem que ter bolacha em casa. Se você não sabe administrar isso e deixa a criança ter acesso e fazer escolha naquela hora, seu filho que deveria estar comendo alimentos saudáveis, né, ricos em vitaminas, proteína, enfim, em tudo que precisa, acaba, na verdade, fazendo uma escolha ali onde não deveria estar escolhendo nesse momento.
Doutor Fernando, muitas mensagens. A Isabelle está dizendo o seguinte, que é muito difícil, o meu sobrinho Gabriel virou uma formiga, principalmente durante a pandemia. Quer bala o tempo inteiro. Será que tem bala escondida nessa casa aí? E aí ela fala o seguinte, antes do almoço, se a gente fala que não pode, já começa o choro. Não é fácil não, viu? Ela tá rindo aqui, mas imagino que seja rindo de nervoso, né? Porque não sabe o que fazer. Doutora, às vezes a criança fala assim, eu não tô com fome, mas aí se tem uma bala, mas eu quero bala. Como é que faz? O único jeito é não ter bala, né? Ou então você deixar dias específicos em que, sob supervisão, você vem oferecer essa possibilidade para a criança. É lógico que é fácil falar, quando a gente tem toda essa situação da pandemia, que acaba gerando muita ansiedade, a gente não prestar atenção no que a gente está ingerindo faz parte da manifestação da ansiedade, tanto em adulto como criança. Só que se o adulto é responsável pela criança, ele tem a força, na verdade, de mudar o curso natural das coisas em termos de instinto, que é o que a gente está falando aqui. Por isso é muito importante, Elisa, a gente prestar atenção em todas as refeições. A gente está falando aqui de alimentos que não fazem bem para a saúde, né? Que acabam sendo ali um distrator e que oferece muita energia. Eu ampliaria aqui os eletrônicos também durante a refeição. Acaba sendo algo que acaba parasitando o circuito cerebral do prazer. Tanto faz se você dá uma comida que é gostosa, que tem muita caloria, ou então se dá um eletrônico que acaba chamando a atenção e você perde o momento que a alimentação deve ser feita de uma forma consciente, porque você imagina, essa criança vai crescer e vai virar um adulto. Ela não precisa ficar sofrendo lá na frente para fazer dieta. Se ela entendeu a regrinha do jogo, ela vai ter uma longevidade feliz, tranquila, e vai entender que vão existir os momentos em que ela vai poder fazer algumas escolhas diferentes. Além do que, o momento de refeição é um momento incrível de confraternização e troca de informação. Então, assim, é o olhar atento, na verdade, de quem é mais velho, mais experiente e que tem a força de pegar esse leme aí e conduzir para dentro do estilo de vida saudável. Muito interessante. Ir ao mercado com as crianças, por exemplo. Minha nossa, quando eu era criança, ia com a minha mãe ficava louca, era da porta de entrada até o caixa, eu perturbava, que queria bolachinha recheada, gente. E no supermercado, eles colocam os produtos bem aqui embaixo. Vocês já repararam isso? Na altura das crianças, que a criança só tem de fazer isso aqui, ó, e colocando no carrinho. Eu colocava no carrinho, minha mãe tirava, era aquela coisa louca todas as vezes. Então você deixou aqui uma deixa, né? Qual que é a dica neurocientífica de comportamento para isso? Não levar ao mercado? Não, você pode levar, mas vá imediatamente após uma refeição, onde está todo mundo saciado. A compra, na verdade, de alimentos que muitas vezes não são saudáveis e acabam sendo caracterizados como guloseimas, diminui. E você acaba focando, na verdade, na lista que você fez e a própria criança também saciada, ela não vai desejar. Talvez ela queira brinquedos, mas, na verdade, aquelas guloseimas, na verdade, ficam em segundo plano. Pois é, minha mãe devia ter feito essa para ver se eu perturbava um pouquinho menos. Na hora do caixa, nunca mais ela me levava, era uma loucura. Ó, se você quiser ler os quadrinhos na íntegra, é só acessar o site da Associação Brasileira Low Carb. Veja só que interessante, então é www.ablc.org.br. Tá aparecendo aí na tela, gente, ablc.org.br, vai ter o quadrinho para você ler aí para o seu pequeno e tentar levar uma vida mais saudável, viu?